E aí, pessoal, beleza com vocês? A aula de hoje, professor Roque Alves, nós vamos falar um pouquinho sobre poluição, mais precisamente sobre poluição da água. Então seria interessante, antes de você assistir essa aula, você assistir as aulas relacionadas à poluição do ar, que já estão no nosso canal, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre poluição da água, que é a matéria da aula de hoje. Antes de falar sobre poluição da água, vamos entender um pouquinho o que é essa substância tão importante. Bem, a água, você sabe muito bem que ela é uma substância, uma molécula, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E a água possui várias propriedades que fazem com que na Terra não existiria vida sem ter essa substância tão importante. Primeiro, a água ela é conhecida como solvente universal, ou seja, todas as substâncias que são polares, elas são dissolvidas na água. Isso é de fundamental importância para que muitas substâncias, depois que elas são dissolvidas, elas podem ser transportadas, certo? Já que a água ela tem a capacidade de se ligar muito bem a muitas substâncias e transportar essas substâncias. Outra coisa importante que você tem que saber é que a água ela é meio para as reações químicas. O que é isso, professor? Que as reações químicas que acontecem no planeta Terra, elas acontecem em meio à água, elas precisam estar na água. Tanto aquelas reações químicas celulares, elas acontecem lá no citoplasma, que é uma região que existe na célula, que é quase que 70% de água, beleza? Então vamos entender agora como que a água está distribuída no nosso planeta, para que a gente possa depois falar um pouquinho sobre como que o ser humano e suas atividades estão prejudicando a qualidade da água no nosso planeta. A água ela cobre cerca de 70% do nosso planeta, porém a maior parte dessa água se encontra indisponível para a humanidade. Ou seja, 97% da água que existe no planeta é salgada, ou seja, não pode ser consumida porque ela tem muitos sais. Isso prejudica muito a nossa saúde. Você não bebe água salgada, você não é doido. Então perceba que a maior parte da água disponível no planeta ela se encontra nos oceanos, de forma salgada e indisponível para a humanidade. Apenas 3% da água que existe no planeta é considerado água doce. Só que desses 3%, cerca de 2,14% se encontram nas geleiras e calotas polares, também estão indisponíveis para uso humano. Apenas 0,6% da água do nosso planeta se encontra nos rios, lagos e lençóis freáticos, ou seja, pode ser utilizado pelo ser humano, é uma pequena quantidade. E como que o ser humano utiliza essa água? 70% da nossa água doce ela é utilizada na agricultura, 22% utilizada na indústria e 8% sendo utilizada para uso doméstico. Bem, pessoal, agora que você viu como que a água está sendo utilizada pela humanidade, certo? E nós vamos falar sobre a poluição da água. E quem está poluindo a nossa água, senhores? Nós, seres humanos, através de nossas atividades, certo? E eu vou distribuir essas atividades em três tipos de práticas, três tipos de atividades são responsáveis pela poluição da água. As atividades urbanas, as atividades agrícolas e as atividades industriais. Vamos falar um pouquinho delas? Então vamos nessa. Bem, pessoal, é o seguinte, vamos começar então a falar sobre poluição. Vamos começar falando sobre como que algumas grandes cidades podem prejudicar a qualidade da água, certo? E as cidades elas contribuem através de um fenômeno conhecido como eutrofização. Você sabe o que é o fenômeno da eutrofização? Então preste atenção aí para você entender. O fenômeno da eutrofização é um fenômeno muito prejudicial para a qualidade da água, principalmente nos centros urbanos. Porque o excesso de esgoto que é levado na água leva a uma grande quantidade de nutrientes, principalmente nutrientes nitrogenados, fazendo com que aquele corpo d'água fique com excesso de nutrientes. Mas isso parece bom, não é mesmo? Mas não é. Esse excesso de nutrientes faz com que uma quantidade de algas se multiplique em excesso, conhecida como floração das algas. E esse processo de floração das algas, essa intensa multiplicação das algas nos corpos d'água, faz com que essas mesmas algas elas podem levar ao comprometimento da quantidade de oxigênio que tem disponível na água. Ou seja, essas algas elas vão levar ao consumo excessivo de oxigênio que existe na água. E aqueles seres vivos que dependem do oxigênio, como alguns peixes, como moluscos e outros organismos que vivem ali na água, eles vão morrer pela falta de oxigênio.
o problema não para por aí. A água sem oxigênio, ela faz com que ocorra o aparecimento de cianobactérias anaeróbicas. O que é isso? São bactérias que não consomem o oxigênio, e essas bactérias são muito prejudiciais, porque quando elas se multiplicam ali em meio daquele ambiente sem oxigênio, elas levam a produção de substâncias tóxicas, e essas substâncias tóxicas podem prejudicar muito a qualidade da água. E essa decomposição feita com bactérias anaeróbicas leva à produção de um gás chamado de metano, e esse gás metano é que leva aquele cheiro ruim, né, característico do esgoto que você vê nas grandes cidades. Bem, agora que você entendeu o que é esse processo chamado de eutrofização, então o que tem que ser feito para evitar esse processo, professor, de eutrofização? Meu amigo, tem que haver rede de esgoto, certo? Você sabia que metade das cidades do Brasil não possui rede de esgoto, não possui estações de tratamento de esgoto? Ou seja, a água é devolvida para o rio cheia de minerais, podendo levar esse problema da eutrofização que eu expliquei para você. Então é muito importante que nas políticas públicas, né, boa parte do dinheiro tem que ser investido nesse processo, né, de retirar o esgoto da água, para esse esgoto não ser devolvido para o ambiente, né, cheio de poluentes. Além disso, isso pode prejudicar muito e levar ao aparecimento de uma série de doenças, como a amebíase, como a giardia e muitos problemas que podem levar à diarreia. E a diarreia mata, meu amigo, então você tem que prestar muita atenção nisso. Bem, pessoal, vamos falar agora sobre as atividades agrícolas. Como que algumas atividades agrícolas podem prejudicar a qualidade da nossa água? Então veja aí muito bem através desse material que eu fiz para você. As atividades agrícolas podem prejudicar muito a qualidade da nossa água, principalmente através do uso de defensivos agrícolas sem respeitar os limites de utilização. E também o uso excessivo de fertilizantes em quantidades desnecessárias, fazendo com que boa parte desses fertilizantes possam ser levados aos corpos d'água, aos rios, e assim contaminar e gerar até aquele problema que a gente já falou, que é a eutrofização. Um outro problema diretamente relacionado à poluição da água é o fato da humanidade não respeitar a mata ciliar. Você sabe dizer o que é mata ciliar? Então presta muita atenção. A mata ciliar é um tipo de vegetação que é protegida por lei, e ela tem que estar próximo aos corpos d'água, ou seja, todo rio, lagoa, lago tem que ter uma cobertura vegetal em volta. Por que, professor? E se não tiver essa cobertura vegetal? Meu amigo, se não tiver, o que vai acontecer? O desmatamento vai levar à lixiviação, que é os minerais que ficam lá no solo, eles vão ser carregados para dentro do rio, fazendo com que esse rio ele perca sua qualidade biológica. Fica difícil de você pescar, fica difícil você se transportar através do rio, que acontece em muitas localidades, certo? E quando essa grande massa de minerais entra para dentro da água, esse fenômeno chama-se assoreamento. O assoreamento de um rio é quando você tem uma quantidade muito grande de terra, de lixo, certo? De matéria inorgânica ali dentro daquele corpo d'água, fazendo com que prejudique bastante a qualidade da água. Então veja aqui algumas imagens de rios assoreados. Veja como que um rio assoreado pode prejudicar a qualidade da água, certo? E prejudicar toda a qualidade da vida de uma determinada cidade ou região em que ela acontece. Bem, outra forma de prejuízo da qualidade da água é feita através das atividades industriais. Então muitas indústrias não se preocupam com a qualidade do ambiente, a qualidade da água que está disponível ali, certo? E muitas dessas, uma das principais atividades industriais que levam à poluição da água são as atividades petrolíferas. Então, através do derramamento de petróleo que acontece em muitos oceanos e mares, isso pode prejudicar muito a qualidade da água, a qualidade dos seres vivos e até prejudicar as atividades econômicas ali envolvidas, certo? Então, quando um navio cargueiro faz um grande derramamento de petróleo, isso pode prejudicar principalmente aos animais que vivem ali próximo, que dependem dessa água. Muitos peixes, eles têm suas brânquias prejudicadas e não conseguem respirar devido a esse óleo aí que está no petróleo. Muitas aves marinhas que utilizam o oceano para se alimentar, ao entrar em contato com a água, elas perdem a capacidade
de controlar a própria temperatura, porque esse petróleo vai prejudicar muito as penas ali e fazer com que essas aves morram. É a grande chance de morrer quando essas aves entram em contato aí com o petróleo vindo dos cargueiros aí que derramam petróleo. Você recentemente viu aqui no Brasil um derramamento de petróleo que levou não só a perca de animais que morreram por causa disso, como também as atividades turísticas de muitas cidades da Bahia, do Rio de Janeiro, que foram prejudicadas através do derramamento de petróleo. Então tem que ficar esperto com isso aí, beleza? Outra forma de prejuízo também do petróleo, do derramamento, pode acontecer também nos manguezais, que são ecossistemas de fundamental importância para a reprodução de muitas espécies de peixes. Então, preste atenção, 70% das espécies de peixes que nós consumimos, e mariscos e camarões, se reproduzem no manguezal. O manguezal é um berçário para muitos animais. Então, quando essas atividades, esse petróleo, essa poluição, entra em contato com os manguezais, isso pode prejudicar também, né, a quantidade de peixes, de alimento disponível para toda uma sociedade. Beleza? Bem, algumas atividades industriais estão também diretamente ligadas à poluição, certo? E uma delas é um processo conhecido como magnificação trófica. Você sabe o que é isso? Então preste atenção que isso pode cair numa questão de concurso e é importante que você saiba também. A magnificação trófica é um fenômeno que acontece nas cadeias alimentares quando algumas substâncias que não são biodegradadas pelo organismo, elas vão sendo acumuladas através da cadeia alimentar, sendo acumuladas nos produtores, passando essa substância para os consumidores primários, secundários, terciários. Então você vai ter um grande acúmulo dessa substância não biodegradável em vários níveis da cadeia alimentar, principalmente nos níveis mais altos da cadeia alimentar, porque essa substância, como eu falei, ela vai sendo acumulada dentro dos organismos. E algumas dessas substâncias são metais pesados, e nós temos também o mercúrio, né, que está diretamente ligado à exploração de ouro em garimpos. Então, quando essas pessoas fazem lá a limpeza do ouro, vamos colocar dessa forma, utilizando o mercúrio, esse mercúrio vai para o corpo d'água e ele vai sendo acumulado através da cadeia alimentar. Então, quando você vai lá e come um peixinho frito, achando que não vai dar nada, né, esse peixinho pode ter mercúrio, e o mercúrio é diretamente prejudicial ao sistema nervoso dos organismos. Uma outra substância que também é responsável pelo esse fenômeno da magnificação trófica são alguns tipos de inseticidas, que não são biodegradáveis e vão acumulando na cadeia alimentar, prejudicando todos os seres vivos que estão envolvidos ali naquele ecossistema. Bem, pessoal, agora que você aprendeu tudo sobre poluição da água, sobre como as atividades urbanas, atividades agrícolas, atividades industriais podem prejudicar a qualidade da sua água, então presta atenção, né? Reduza o consumo, faça um consumo moderado da água, não desperdice essa água que você viu que está em pequena quantidade no nosso planeta. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre poluição e na próxima aula nós vamos falar sobre poluição do solo. Espero que você tenha gostado da aula, meu amigo. Um grande abraço, valeu!